Fala colega, meu nome é João, sou médico radiologista e estou aqui para te ajudar a interpretar essa radiografia aqui. Bom, a verdade é que uma radiografia como essa, assim como qualquer radiografia, deve ser interpretada num contexto clínico. É por isso que é sempre importante a gente saber o motivo da solicitação do exame. E um paciente com febre, tosse e dispneia, a gente já vai pensar de primeira hipótese que ele esteja com a infecção do trato respiratório. Nesse caso, trato respiratório inferior. O que a gente está vendo nesse raio-x? A gente vê algumas opacidades algodonosas, consolidativas, que são áreas de redução da transparência pulmonar. Às vezes essas opacidades são melhor vistas e às vezes elas são mais mal caracterizadas, como se fossem pontinhos e linhas irregulares. Esse aspecto de pontos e linhas irregulares você pode chamar de infiltrado retículo nodular. Não quer dizer que é vírus, não quer dizer que é pneumonia, é só uma forma de descrever o que você está vendo. É um pulmão mais sujinho. E esse aspecto mais algodonoso, você pode falar opacidades algodonosas ou consolidativas, tá? É um padrão broncopneumônico, digamos assim. Tem em todo o pulmão esquerdo, tem aqui no pulmão direito também, mas o que mais chama a atenção nessa radiografia, e eu quero que você se atente se você não tinha reparado a isso ainda, é essa área aqui. Essa área é interessante porque o pulmão está todo meio sujo e essa região parece menos suja do que o resto do pulmão. Agora, quando a gente chega na parte mais inferior, ela tem uma área mais consolidada, mais densa, mais homogênea. E essa área de redução homogênea da transparência faz um nível entre a consolidação, a parte da redução da transparência, melhor dizendo, e o ar. Então a gente chama isso de nível hidroaéreo, porque daqui para baixo se está formando o nível é líquido e daqui para cima é ar. Toda vez que a gente vê um nível hidroaéreo num raio-x de tórax, a principal coisa que vai alertar na nossa cabeça tem que ser abscesso pulmonar. E aí a gente procura as limitantes, a periferia desse nível para identificar as paredes do abscesso. Então, se eu seguir aqui esse nível, eu chego aqui na periferia dele e vejo que eu posso continuar mais ou menos esse abscesso, as paredes desse abscesso meio que se continuam num formato arredondado ou ovalar. E isso aí é típico para abscesso pulmonar. Então, o achado mais relevante dessa radiografia é um abscesso pulmonar na projeção do terço médio do pulmão direito. Por que eu digo projeção? Porque eu estou numa radiografia em frontal, ou seja, eu não tenho aqui o perfil para ver exatamente onde essa lesão está projetada, se é no lobo inferior, no lobo superior ou no lobo médio. O ideal é ter o perfil para localizar exatamente a lesão. Se eu não tenho, eu posso dizer que está na projeção. Está aqui marcado para você comparar. Aqui a radiografia com infiltrado, retículo nodular e opacidades alveolares algodonosas em ambos os pulmões, nos terços médio, superior e inferior dos dois lados. E aqui à direita eu tenho um volumoso abscesso pulmonar. Mas vai com calma. Não dá para chamar direto de abscesso pulmonar se eu não tiver a clínica do paciente na mão. É com a clínica de febre, tosse e dispneia aguda que eu posso chamar esse nível hidroaéreo no pulmão de um abscesso pulmonar. Certo, mas o que é mesmo abscesso pulmonar? Agora que você já sabe o achado no raio-x, você precisa saber do que a gente está falando. Abscesso pulmonar é uma coleção de pus dentro do tórax. Na verdade, o abscesso pode aparecer em qualquer parte do corpo, mas o tórax, o pulmão, é um dos locais mais comuns. Ele começa, e no começo do abscesso, ele não começa escavado, tá? Na maioria das vezes ele forma uma área de inflamação que depois vai lá e escava e forma um nível hidroaéreo. A gente costuma já conseguir identificar o abscesso quando ele já está no nível hidroaéreo, porque enquanto ele não escavou, ele se parece muito com a opacidade consolidativa qualquer, ok? Por que o abscesso é tão ruim? Porque o antibiótico ele tende a não conseguir penetrar direito
aqui nessa região e as bactérias ali meio que ficam livres, leves e soltas para se multiplicar. Então, o abscesso pulmonar pode resolver só com antibiótico? Pode, mas é mais difícil. E essa dificuldade faz com que, às vezes, eles tenham que ser até drenados. Ou seja, esse paciente é o paciente mais grave e com mais risco de morte. É verdade que hoje em dia, com o amplo uso de antibióticos, hoje em dia a gente tem mais acesso à antibiótico terapia, a incidência e a mortalidade por abscesso pulmonar tem caído. Mas existem 3 grupos de risco para desenvolver abscesso pulmonar. Quais são eles? Os grupos de risco para abscesso pulmonar são pacientes idosos, pacientes imunocomprometidos, como pacientes com SIDA, e pacientes desnutridos, que acabam sendo também pacientes imunocomprometidos. Quais são os sintomas de abscesso pulmonar? É febre, tosse, dispneia, taquipneia. Sintomas de infecção do trato respiratório inferior, como qualquer outros. Mas, no contexto de abscesso pulmonar, esse paciente costuma estar muito mais grave. Algumas pessoas gostam de dizer que o paciente costuma estar toxemiado. É aquele paciente com sintomas bem intensos, ok? Agora, além desses sintomas de TR, se o abscesso for periférico, se ele estiver ali tocando a pleura, irritando a pleura, ele pode também causar dor pleurítica. Então, se o abscesso é capaz de causar dor pleurítica, é porque geralmente ele vai estar ali encostando e irritando a pleura. Como é que a gente diferencia o abscesso agudo do crônico? Através do tempo. Se for agudo, ele vai ter menos de 6 semanas de evolução e o crônico mais de 6 semanas. Qual a importância do crônico? É que se ele estiver ali do ladinho de um vaso arterial brônquico, ele pode progressivamente ir erodindo a parede do vaso até um ponto em que eroda de vez e o paciente pode ter uma hemoptise maciça e até morrer. Existe ainda uma forma de classificar abscesso pulmonar que é entre primário e secundário. O abscesso pulmonar primário é aquele onde a causa do abscesso é mesmo uma infecção pulmonar, enquanto que o secundário, a causa do abscesso não foi inicialmente uma infecção do parênquima pulmonar. Como assim? Bom, no primário as causas costumam ser uma pneumonia necrotizante, uma aspiração, o paciente aspirou líquido ali do estômago para o parênquima pulmonar. Pode ser um paciente com imunodeficiência que começou a infecção propriamente pulmonar, ou pode ser mesmo uma pneumonia mais arrastada, por exemplo, uma pneumonia por tuberculose, tá? A tuberculose também causa pneumonia. A pneumonia é simplesmente um padrão de lesão pulmonar e não exatamente um diagnóstico propriamente dito de um agente etiológico específico, ok? E enquanto isso, secundário, a infecção não começou lá, ela pode ter começado no coração e veio por disseminação hematogênica, uma endocardite bacteriana, ou paciente que faz uso de drogas intravenosas. Ela pode ter começado numa estrutura próxima ao pulmão, como um abscesso que começou ali subdiafragmático, ou um abscesso da parede torácica que acabou se estendendo para o parênquima pulmonar, ou o abscesso também pode ter se originado de um processo inicial de obstrução brônquica. O paciente teve uma neoplasia, obstruiu o brônquio por causa daquela neoplasia e acabou desenvolvendo um abscesso pulmonar dito secundário. Ou ele pode ter aspirado um corpo estranho e acabou desenvolvendo da mesma forma. Agora eu quero que você guarde uma coisa interessante. A causa principal de abscesso pulmonar é a aspiração. E quando você aspira, o agente causador é uma sopa de micro-organismos. É uma sopinha de micro-organismos, geralmente tem anaeróbio no meio. Depois da aspiração, a gente pensa em pneumonias necrotizantes, que são aquelas pneumonias mais graves que costumam lesar mesmo o parênquima pulmonar e causar abscesso. E aí é muito importante que você saiba quais são os principais agentes que causam pneumonia necrotizante, ou melhor, aqueles que tendem a causar pneumonia necrotizante mais frequentemente. Se o paciente estiver infectado por ele, tende a ter mais frequentemente uma pneumonia necrotizante. Quais são? Staphylococcus aureus, Klebsiella, o Pseudomonas e o Proteus. Certo? E como é que você grava isso? Não, gravar não. Aprende isso para a sua vida toda.
Se você pensar que um abscesso pulmonar é um pulmão comido, um parênquima do pulmão comido ali, né? Fez uma escavação, fez um nível, ele foi comido pela bactéria naquela região. Você pode lembrar assim, esses agentes são os que saem comendo pulmões. Saem comendo pulmões. Staphylo aureus, Klebsiella, Pseudomonas e Proteus. É bobinho, mas funciona o macete, tá ok? Então, como é que aparece o abscesso no raio-x? É como a gente viu aqui, uma área arredondada, escavação com nível hidroaéreo. Normalmente a gente vê bem, ou é possível ver os limites do abscesso, mas se tiver uma consolidação encostando na parede do abscesso, ela pode ficar obscurecida. Se o abscesso for periférico e encostar na pleura, normalmente a gente vê um ângulo de 90 graus entre o abscesso e a parede torácica. E se a gente estiver olhando uma tomografia, como essa daqui, eu vou botar aqui para vocês agora, como essa daqui que eu vou colocar, olha só. Se a gente estiver olhando uma tomografia, o que a gente vê é uma imagem muito parecida com a do raio-x, uma escavação, olha aqui o ar com nível hidroaéreo. As paredes elas tendem a ser mais espessas, a gente também vai ver esse ângulo, esse nível hidroaéreo. E o legal é o seguinte, diferente, por exemplo, de um empiema pulmonar, que é pus, só que no espaço pleural, o abscesso pulmonar ele tende a interromper o brônquio, ou seja, o brônquio vem bonitinho, como esse daqui, e de repente ele some. O empiema, se fosse um empiema, ele tenderia a empurrar brônquios e vasos. Ele não teria a comer, a interromper. Ele tenderia a empurrar. Mas isso é um dado semiológico, propedêutico, da propedêutica radiológica. Eu coloquei aqui para você pegar como um dado a mais de interesse, um dado interessante. Agora, talvez a informação mais importante que eu tenha para você seja a que eu vou dar agora. Vou até voltar a tela aqui para mim. Vai com calma quando você vê uma imagem como essa. Pensa sempre na clínica do paciente. Porque uma neoplasia que escave ou uma escavação por uma vasculite podem ter exatamente o mesmo aspecto. Então, para você chamar isso aqui, que a gente acabou de aprender, de abscesso pulmonar, você tem que ter uma clínica de abscesso pulmonar. Uma clínica de sintomas respiratórios, geralmente uma clínica aguda. Em alguns casos vai ser arrastada, como se for relacionado à tuberculose, mas geralmente é aguda, um paciente toxemiado, ok? Então, é isso aí. Valeu e até a próxima.